Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a rodada 29, vamos escalar dois times. Primeiro, o time tiro curto, que é o time por rodada. E depois, o time para a liga anual regularidade. Bom, vamos aqui à tabela de jogos. Enquanto eu vou escalando, peço que você deixe seu like, que você compartilhe o canal, que você se inscreva para ajudar aqui no trabalho e também para você não perder nada de novo aqui do canal do professor. Eu jogo cartola desde 2006 e essa experiência que eu tento passar aqui para vocês. Então os jogos começam no sábado amanhã, às 15 horas. Os três primeiros jogos são Atlético Mineiro e Fluminense, Internacional e Santos, Ceará e América. Desses três jogos, o primeiro aqui que eu indico para tiro curto é o Internacional jogando em casa contra o Santos. O Santos tem um desempenho ruim quando joga fora de casa. O Internacional não jogou tão bem contra o Bragantino, mas teve chance de vencer, ficou no 0-0, não perde a 5 jogos. Acho interessante uma aposta um pouco diferente dos tiros curtos, colocar o Internacional, de repente até colocar ali o Pedro Henrique, o seu atacante, como capitão para um time tiro curto. Seguindo aqui a gente tem Ceará e América, daria para apostar no Vina do Ceará como aposta. Depois a gente tem Flamengo e Bragantino. Esse Flamengo não inspira confiança na defesa, mas dá para colocar o Fabrício Bruno como uma opção interessante, uma aposta, né? Pensando não na lei do ex, mas pensando na sua ofensividade, ele pode deixar um gol contra o Bragantino, né? Tem esse estímulo de jogar contra o ex-clube, obviamente. Depois a gente tem no meio e no ataque boas peças do Flamengo, unanimidade, Pedro e Arrascaeta. Seguindo aqui a gente tem Goiás e Fortaleza. Pelo momento, o Pedro Raul é um excelente nome pelo Goiás. E do lado do Fortaleza, se você não vai colocar o Pedro Raul, daria para colocar pela média, pela regularidade, o lateral Juninho Capixaba. Depois a gente tem Avaí e Atlético Goianiense, difícil apostar porque é o 18º contra o 19º. Seguindo aqui a gente tem Atlético Paranaense e Juventude às 19 horas do sábado. É o segundo time tiro curto que a gente vai indicar, já que o Atlético Paranaense vai pegar o Lanterna Juventude. Acho que teoricamente, o time tiro curto mais viável. Seguindo aqui, às 21 horas de sábado, o único jogo das 21 horas é Corinthians e Cuiabá. Obviamente que dá para apostar no time tiro curto do Corinthians. Então são três times tiro curtos que eu estou indicando. Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, esses três times tiro curto eu vou montar para mim também. E na segunda-feira a gente tem Palmeiras e Botafogo, né? Muita coisa pode acontecer até a segunda-feira, mais difícil de você acertar a escalação, mas o Palmeiras, obviamente, que sempre tem boas peças. E o jogo São Paulo e Coritiba vai ser só na quinta-feira, dia 20, e não conta para o Cartola. Ok? É isso. Agora vamos aqui filtrar os três times tiro curto que eu citei, né? Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. Filtrei aqui os três, vem aqui em filtro do lado direito aqui abaixo. E agora vai aparecer para mim a opção desses três times. Aparecendo, opa, não filtrou do jeito que eu queria. Deixa eu voltar lá e filtrar novamente. Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional. Filtrei. Agora sim, vou aos atacantes deles. Vou escolher o Yuri Alberto. Vou escolher o Pedro Henrique. E poderia fechar com o Canóbio ou dobrando aqui o Roger Guedes, sendo que o Yuri Alberto e o Roger Guedes já foram muito bem na rodada passada. Se repetir, vai ser muito bom. Mas eu vou deixar essa vaguinha aqui para uma unanimidade na rodada, que é o Pedro do Flamengo. Um tiro curto um pouco mais viável e mais simples de fazer, talvez para um tiro curto menor. Daria para dobrar aqui também com o Johnny, ó. Johnny no meio campo e Johnny e Pedro Henrique, Veras e Yuri Alberto e Terans e Canóbio, para fazer aquelas três conexões. Mas eu vou tirar o Johnny, porque eu vou colocar aqui Pedro e Arrascaeta. Na defesa, eu vou colocar os dois defensores do Corinthians, vou dobrar o Corinthians. Acho que a dobra do Corinthians, aliás, isso aqui para time regularidade, eu ia dobrar o Corinthians, já estou pensando em regularidade. Não, volta aí, professor, estamos gravando para tiro curto primeiro, depois a regularidade. Para o tiro curto, então, a gente está aqui com
o time do Atlético Paranaense, coloco os dois defensores do Atlético Paranaense, coloco os laterais do Atlético Paranaense, o Kelvin e o Pedrinho, e completo o meu tiro curto aqui com o goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, e com o técnico do Atlético Paranaense. Aí estaria fechado o meu time de tiro curto, faltando apenas colocar, agora vamos fazer isso, o Pedro, atacante, né? Poderia ser o Bissoli para ser diferente, o Pedro Raul, mas o Pedro e o Arrascaeta. Fechamos aqui o nosso time tiro curto, colocando o Terans de capitão, já que esse time tiro curto aqui tem um Atlético Paranaense como base, eu vou seguir o capitão do mesmo time, né? Defesa inteira do Atlético Paranaense com o treinador e no meio-campo aqui o Terans de capitão. Esse time aqui custou apenas 100 cartoletas, 86. Dá para todo mundo escalar. Agora a gente vai mexer nesse time aqui. Do meio e o ataque a gente não precisa mexer, pode manter aquele ali. Vou só colocar 3 peças aqui para completar o time para tiro curto. Balbuena vai ser o zagueiro junto com o Raul Gustavo. Então vou dobrar o Corinthians aqui na defesa, ó, com os 2 zagueiros. Na lateral eu já tenho o Kelvin. Eu tenho o Bento como meu goleiro para dobrar o Atlético Paranaense. Só que eu vou tirar aqui o provável dos goleiros. E vou escalar no meu time titular um goleiro nulo, tá? Um goleiro que não vai para o jogo, que vai ser o Walter, porque ele está machucado. Essa é aquela estratégia para não perder pontos com o goleiro. O Walter vai ficar no nosso time titular e no banco eu vou colocar o Bento do Atlético Paranaense. Na outra lateral, para finalizar, daqueles 3 times que eu indiquei, eu vou colocar o René, pelo excelente jogo que o René fez contra o Bragantino. O René acho uma opção interessante porque fez um excelente jogo contra o Bragantino. Se repetir, vai imitar na rodada. O Pedrinho aqui vira o nosso lateral reserva. O nosso zagueiro reserva, a gente tem como opção aqui, ó, o Thiago Heleno, o Fabrício Bruno, que eu citei, o Vitão, né? Então, para quem está pensando, Thiago Heleno pode ser banco, o Fabrício Bruno também pode. O Fabrício Bruno poderia ser até titular no nosso time, né? Então eu vou deixar aqui o Thiago Heleno. Poderia, por exemplo, trocar o Raul Gustavo pelo Fabrício Bruno do Flamengo. Não ficaria ruim se eu fizesse isso, tá? Agora aqui, no meio-campo, eu tenho como opções, acho, mais interessantes, o Fernandinho do Atlético Paranaense, o Alan Patrick do Internacional, apesar de ter jogado muito mal a última partida. Seguindo aqui, descendo, vamos lá. A gente tem aqui o Johnny do Internacional para compor banco ou como aposta no meio campo, até no time titular daria. O Vina do Ceará também é um bom nome para a rodada. Acho que são esses os nomes. Eu vou colocar aqui o Johnny no nosso banco de reservas. E para finalizar o banco de reservas, o nosso atacante tem que ser muito baratinho. Sobrou aqui para a gente o Canóbio. Poderia ser o William Potker, eu prefiro o Canóbio. Então tá aqui o nosso time escalado. Vamos lá, custou 116 cartoletas,97. Está aqui do lado direito para vocês verem. O banco tem 3 do Atlético Paranaense aqui, ó. Não, 4 com o atacante, só o meio-campista que é do Internacional. O time titular, Felipe Scolari, nosso treinador. Nas laterais, René e Kelvin. Os 2 zagueiros são do Corinthians. O goleiro vai ser o Bento, né? Mas tem aquela estratégia aqui de colocar o Walter para não perder pontos. No meio-campo, o Vera do Corinthians, o Arrascaeta do Flamengo e o Terans do Atlético Paranaense, que era o nosso capitão no time tiro curto. A tarja de capitão aqui para o time regularidade passa para o Pedro. Pedro, nosso capitão, Pedro Henrique é o outro atacante e o Yuri Alberto finaliza o nosso time ali no ataque. Espero que vocês tenham gostado. Boas mitadas para a gente amanhã no sábado. Boa eleição, bom voto para cada um no domingo e que a gente possa mitar nessa rodada de amanhã.